Olá, povo de Deus! Aqui quem nos fala é o evangelista Luciano, da cidade de Itirpuã, estado de São Paulo. Estou passando aqui nessa rádio maravilhosa, né? A rádio gospel de Barreirinho, 100% Jesus. Estou passando aqui para ter um momento com Deus, para que nós venhamos ter uma reflexão com o nosso Senhor. Eu venho aqui nesse dia maravilhoso que Deus nos deu, para que nós venhamos se alimentar da palavra, que nós possamos junto agradecer esse Deus poderoso, esse Deus que está visitando a sua casa neste momento. Se você estiver numa cama, o Senhor Jesus está tocando sobre você. Você vai ser curado, liberto pelo sangue poderoso de Jesus. Se você está com problema na área financeira, o Senhor Jesus, Ele vai te dar sabedoria. O Senhor Jesus, Ele vai te dar um emprego. Ele vai te dar coisas novas para que nós venhamos ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que o Senhor, nosso Pai, nosso Deus, venha nos abençoar, derramar a graça do poder. A palavra de Deus se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, e a palavra diz assim conosco, no versículo 1. Então diz o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, vendo que eu o rejeito, para que não reine sobre Israel? Eita, glória a Jesus, maravilhoso Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu não sei vocês, irmão, mas já estou todo arrepiado aqui já. Porque essa palavra é muito forte. Essa palavra, ela nos contorce todo por dentro. Essa palavra é uma palavra que Deus estava aqui falando a Samuel, porque o povo ficou louco para que se levantasse um rei. O povo rejeitou Samuel, que falava diretamente com Deus, e Deus passava a mensagem para Samuel. A palavra do Senhor diz assim, que Deus passava a mensagem para Samuel, e Samuel passava a mensagem para o povo. Mas o povo não quis. O povo queria um rei humano. E isso foi a cabalidade que teve Israel. Porque quando o povo quis que um rei ordenasse e cuidasse daquele povo, eles rejeitaram o próprio Deus. E aí, querido, o rei começou, a coroa começou, a cabeça começou a crescer, e o rei perde a coroa, e o rei perde a vida, e o rei perde tudo que ele tinha. A palavra do Senhor diz assim, que até a morte ele queria que um servo dele matasse ele, mas aquele servo falou: eu não toco em homem ungido. Por isso, meu querido, quando Deus levantar um profeta, quando Deus levantar um homem ou uma mulher de Deus para falar com você, ouça a voz de Deus. Não sai dos propósitos de Deus, não sai. Muitas pessoas falam assim: eu sou cristão e eu tenho livre-arbítrio. Irmão, nós não temos o livre-arbítrio. Quem é cristão, quem é filho, é obediente à palavra de Deus. É obediente àquilo que o Senhor traz para nós. Mas nós queremos saber disso. Nós é igual o vaso. Nós se quebra na mão do oleiro. O que nós queremos? Nós queremos ter uma vida forgada aqui na terra. Chegar no fim dos tempos, Deus me perdoa. Não é, irmão. Você sabe da palavra. Você tem o alimento espiritual todo dia, que chama a palavra de Deus, a Bíblia. Essa aqui é a palavra do Senhor. Lá em Salmo 1, a palavra fala que nós temos que examinar a Bíblia dia e noite. E muitas vezes ninguém sabe nem o que é a Bíblia. Não sabe os contextos da palavra de Deus. Quanto Deus tem feito na nossa vida. Quanto Deus tem derramado sobre a nossa casa. E nós temos uma rejeição. Nós queremos saber de um conselho de um homem, mas não quer pôr os nossos joelhos no chão e orar ao nosso Deus e esperar uma resposta no Pai, que criou o céu e a terra. O nosso Deus. Nós estamos tendo um problema aqui. A rejeição do Senhor. Quantas pessoas estão vendo catástrofe? Quantas pessoas estão vendo as coisas acontecer? Acha que acontece na vida do irmão? Irmão, nós somos todos irmão, filho.
aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que não têm parte com Ele é criatura, irmão. É criatura. Nós somos filho. E filho não come debaixo de mesa. Não come migalha. Filho come o melhor dessa terra, porque o Senhor que nos deu essa palavra. Ele falou, aquele que crê comerá o melhor dessa terra. Eu creio. Eu tenho comido o melhor dessa terra. Mesmo que seja um pão seco, com água. Mas Jesus está na minha mesa sentado. Jesus está na minha casa. Jesus está tomando conta da minha família, dos meus filhos. Tudo que eu tenho não é meu, é dele. Os filhos, os netos, Deus deu para nós cuidar. Mas não são nossos. Nada aqui é nosso. Aí todo mundo está lutando para ter posse, para ter riqueza, para ter dinheiro, para ter status, para ser famoso. Irmão, nós temos que ser conhecidos por nosso Deus. Nós temos que lembrar que um dia nós vamos prestar conta. E tudo que nós fazemos está escrito no livro da vida. Presta atenção. Não deixe que o Senhor te rejeita. Que a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que quando, Deus, aquelas pessoas que não têm parte com Ele, Ele vai dar ânsia de vômito. Olha para vocês verem como é forte, meus amados. Vai dar ânsia de vômito. Quantas pessoas às vezes passam perto de uma coisa que se sente mal, daquela ânsia, não consegue ficar perto. Deus vai dar ânsia, irmão, de você. É dura a palavra, me perdoa. Mas Deus vai dar ânsia de você. Deus não vai querer ficar perto de você. Por quê? Ele vem, Ele ensina, Ele entrega, Ele traz os seus profetas, os profetas oram. Mas você quer saber? Você não quer. Você quer saber das coisas do mundo. Por isso que nesta manhã, Samuel capítulo 16, não deixe que o Senhor te rejeita. Não deixe que o Senhor te rejeita. Toma posse dessa palavra. Deus é amor, Jesus é amor, mas também Ele é justiça. Cuidado, irmão. Cuidado que vocês têm feito. Cuidado que vocês têm lançado. Então, se a palavra foi dura hoje, me perdoa. Porque a palavra não vem de mim, ela vem de Deus. Então vocês ora e fala com Ele. E fala com Ele. Porque eu não quero que o Pai me rejeita. Eu não quero. Todo dia eu tenho orado, tenho buscado. Todo dia tem uma luta, tem um leão querendo me tragar. Mas dentro da minha casa tem Jesus. Aqui não tem lugar para um inimigo entrar na minha casa. Não tem lugar para o inimigo tocar nos meus filhos. Não tem lugar para o inimigo tocar na minha finança, em qualquer área da minha vida. Porque eu sei que eu estou guardado debaixo das asas do nosso Deus, do nosso Senhor. E você também está. E eu quero fazer uma oração para vocês. Amém? Eu quero que vocês fechem seus olhos. Se você quiser colocar um copo de água, coloca. Coloca uma roupa, uma foto. Porque muita gente acha que isso não tem nada a ver. Irmão, o que vale é a sua fé. Sabe por quê? Paulo, ele orava sobre os lençóis. A palavra do Senhor diz assim, que aqueles lençóis eram jogados. E quando era jogado em cima daquelas pessoas enfermas, pela fé daquela pessoa que levava, e pela unção de Jesus, ele era curado. Então, por isso, querido, te peço que nesta manhã vamos orar com fervor, com adoração, com graça, porque Jesus vai tocar sobre nós. Amém? Senhor, meu Pai, soberano Deus, Pai, neste momento, nós estamos aqui neste momento com Deus, nessa rádio maravilhosa, que é a Rádio Gospel de Barreirinho, 100% Jesus. Que Deus venha abençoar grandemente a todos os ouvintes dessa rádio. E na onde que chegar, meu Pai, que o Senhor possa derramar da sua graça, do seu poder, das suas maravilhas. Pai, aí está o copo de água, aí está os objetos, Pai, que essa pessoa tem colocado com fé. Senhor, toca sobre todas essas pessoas agora, Pai. Vai derramando agora, Pai, da sua unção, do teu poder, das suas maravilhas, de toda a tua bondade, da tua misericórdia, Senhor. Toca sobre essas pessoas agora, vai curando, vai libertando, vai transformando. Vai derramando da tua glória, Senhor, do seu poder, das tuas maravilhas, Senhor, de toda a tua bondade e misericórdia. Quebra todo jugo, quebra todo mal agora. Em nome de Jesus Cristo, que todas as cadeias sejam quebradas agora, todos os grilhões
portas de bronze, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, todas as correntes vai caindo por terra, vai quebrando todo jugo, todo mal, toda palavra contrária, vai derrubando, Pai, os gigantes, Pai, da vida, Senhor. Oh, Deus Santo, Deus Poderoso, visita essas casas, derrama de uma unção sobre esses lugares, Pai. Vai tirando, Senhor, todo o mal, toda palavra contrária, tudo aquilo que não provê do Senhor, que em nome de Jesus saia para a autoridade de Jesus Cristo e que essas pessoas venham ter um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, uma tarde maravilhosa e que o Senhor venha abençoar, Pai, todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos amados, aqui da Rádio Gospel de Barreirinho 100% Jesus. Eu agradeço pela oportunidade, presbítero Manassés, que Deus abençoe toda a sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém? Então, que vocês possam estar sempre na presença de Deus. Amém?